Abel Chivucovuco anunciou que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional em relação ao para já servir Angola. O político considera ilegal o chumbo aplicado ao seu partido e anunciou a realização de uma série de manifestações por todo o país. Abel Chivucovuco está inconformado com o chumbo aplicado ao para já servir Angola e por isso chamou a imprensa para anunciar que não concorda com a decisão do Tribunal Constitucional. O político acusa aquela instância judicial de agir à margem da lei. O para já servir Angola anuncia que não aceita e não acata essa decisão do Tribunal Constitucional por ser uma decisão essencialmente política e não jurídica. Para o coordenador do para já servir Angola, a decisão do Constitucional é política e não jurídica. Chivucovuco fala em mais de 4.000 assinaturas reconhecidas pelo notário e que foram rejeitadas pelo tribunal. O político promete, por isso, sair à rua para exigir a legalização do seu projeto. Vamos fazer manifestações em todo o país para demonstrar o nosso repúdio a essas atitudes do Tribunal Constitucional. Chivucovuco não só confirma a sua presença na manifestação, como também deixa algumas orientações para quem quiser acompanhá-lo. Devemos interagir com as autoridades, ou iremos interagir com as autoridades, quero dizer a polícia e o governo provincial, para garantir que ninguém venha com violência, porque nós somos cidadãos pacatos e pacíficos. Recomendamos a todos os partícipes a manifestação, ao uso de máscara e, na medida do possível, o respeito ao distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias. Apesar do chumbo irreversível, Abel Chivucovuco não atira a toalha ao tapete. O político diz que vai continuar a luta jurídica pela legalização do para já servir Angola. Vamos continuar a litigar porque a legislação permite. Se nós fôssemos ingênuos, já teríamos desistido no primeiro chumbo. Mas conhecemos a legislação, conhecemos os nossos direitos. Vamos continuar a litigar através da nossa equipa de advogados. O Tribunal Constitucional negou recentemente o provimento ao recurso interposto pela Comissão Instaladora do para já servir Angola, estando assim definitivamente afastada a hipótese de Abel Chivucovuco ver reconhecido o seu projeto político como partido. Vamos analisar agora esta questão do para já servir Angola. Abel Chivucovuco fala em decisão política e não jurídica. Agora começo por si, Emanuel Pinheiro, faz sentido esta posição de Abel Chivucovuco? Bom, a questão do para já é das questões mais controvertidas que terá surgido na jurisdição angolana. É das questões mais controvertidas. Mas ainda assim, a decisão nós vamos considerá-la como sendo mesmo jurídica, uma vez que foi proferida por um tribunal, por um órgão de soberania, no caso o Tribunal Constitucional. A decisão é jurídica. Agora, há aqui razões que vale a pena explicar aos nossos concidadãos, que é o seguinte. Duas correntes se perfilam neste caso da legalização de partidos. O processo da legalização de partidos é um processo administrativo. Portanto, o processo da legalização de partido é um processo administrativo, mas há um dado momento em que o presidente do Tribunal Constitucional, quando exara o despacho de rejeição, neste caso é de rejeição, o processo toma contornos jurisdicionais. Passa para a fase contenciosa. Sim, passa para a fase contenciosa. O que é que existe aqui entre nós? Entre nós, neste caso do para já, faltou uma instância que devesse resolver um recurso interposto da decisão do presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional. Qual seria a instância? Sucede que a instância que foi criada, que existe, é o plenário do Tribunal Constitucional. Portanto, sendo a decisão do plenário do Tribunal Constitucional a última decisão.
quando, na verdade, a lei não contempla um órgão que devia ser uma das câmaras a dirimir essa questão em primeira instância, para cumprir-se com o pressuposto da dupla jurisdição. Sebastião 25 concorda com esta posição? Bem, sim. E mais, há aqui um dado que é, neste último recurso, que é agora chumbado, a argumentação que consta do acordo, li en passant, antes de vir para aqui, é justamente a da excessiva ambiguidade, por um lado, e por outro, da falta de assinaturas suficientes. Mas porquê? Porque no último recurso, o para já, a Comissão Instaladora, arguiu uma questão que é a inconstitucionalidade da decisão anterior. Ora, ao requerer, portanto, tem um recurso especial, aliás, recurso extraordinário de inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional não pode julgar decisões suas, portanto, como sendo inconstitucionais. E aí esgota aqui portanto, o contencioso. Acaba aqui. Portanto, o para já, neste momento, ao nível da jurisdição interna, não tem mais por onde pegar. Restam-lhe mecanismos internacionais, recorrer à Comissão Africana dos Direitos Humanos, que vai funcionar como um órgão de conciliação, que vai chamar o Estado angolano para influenciar a mudança da posição. Aliás, o que Abel Chivuco já tencionava a fazer, mas não aceita esta decisão. Pergunto que consequências poderá ter Abel Chivuco pelo não acatamento da decisão do Tribunal Constitucional. Terá alguma? Sabe, eu percebo que a reação seja muito a quente e psicologicamente justifica-se, né? Explica-se, aliás, porque ele é o visado em última instância. Mas, do ponto de vista prático, operacional e legal, acho que Chivuco tem de se concentrar em buscar uma solução. Não é? E aqui aventa-se a possibilidade de se associar a um outro projeto político para ser o cabeça de lista ou ser número 2. Portanto, estes cenários se levantam agora tendo em conta o aproximar das eleições. Não é? Mas, ao que parece, também outra opção como solução são as manifestações, que já prometeu fazer. Como é que olha para esta atitude de Abel Chivuco? Eu acho que o doutor, solução do problema. Eu acho que o doutor Abel Chivuco, portanto, necessita de recorrer aos meios legais cabíveis. E não necessita recorrer a esses meios que, na verdade, não são as vias legais pelas quais se pode impugnar uma decisão. Portanto, o doutor Abel Chivuco, neste caso concreto, em nossa opinião, o para já foi prejudicado efetivamente por não existir a dupla jurisdição. Não foi respeitado, portanto, o princípio da dupla jurisdição. Mas isso também não é uma questão que se impõe ao tribunal. Isso é uma questão que se impõe ao legislador. Porque o legislador da Lei 22/10, lei dos partidos políticos, não criou uma segunda instância no Tribunal Constitucional para dirimir conflitos resultantes. Poderia ser um tribunal eleitoral, que entretanto é uma função exercida pelo Constitucional também. Agora, sendo assim, o problema está instalado. Com este chumbo definitivo do Tribunal Constitucional, quanto tempo Abel Chivuco poderá ter para tentar uma nova legalização? Isso tem soluções. Não, tem solução. Portanto, há aqui uma questão que é o mito da coisa julgada. Normalmente, no foro judicial diz sempre que transitou em julgado e já não há recurso, mas isso não é tão certo assim. Portanto, pode-se recorrer à jurisdição internacional, mas as decisões que podem advir desta jurisdição internacional serão meras recomendações, facultativas para o Estado angolano, uma vez que o Estado angolano, os órgãos do Estado angolano são soberanos. Mas realmente, pronto, aqui temos um assunto que poderá trazer ainda longos debates que precisam de tempo para serem realizados, e tempo é o que nós já não temos. Resta agradecer a vossa presença aqui, boa noite aos dois e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado. Com este assunto, vamos ao intervalo, voltaremos já a seguir. Então, até já.